Olá pessoal, doutora Andréia. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a presbiopia, ou a famosa vista cansada, como muitos chamam popularmente por aí. Por volta de 35 anos ela pode começar a aparecer, mas principalmente depois dos 40 começa a aparecer esse novo tipo de grau. Quem nunca usou óculos começa a sentir a necessidade e quem já usava percebe que o mesmo grau já não serve mais para enxergar bem de perto e de longe, o que antes era fácil, né? Então, as teorias é que ela acontece porque o cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho, vai perdendo a elasticidade, assim como a musculatura ao redor dele também vai perdendo a flexibilidade, e aí ele já não consegue se curvar tanto para focar certinho para perto. Essa perda de visão para perto ela é fisiológica, ela é normal com o tempo, começa por volta dessa faixa etária e vai gradualmente aumentando até por volta dos 60 anos, que é quando ela tende a se estabilizar. Aí ela passa a mudar só de acordo com alteração ou não do grau de longe, uma vez que uma coisa se soma na outra. As formas de correção. Tem os procedimentos cirúrgicos, a laser, que são as cirurgias refrativas, ainda não é assim tão perfeito. É possível operar um olho para ficar bom de longe e o outro de perto, que a gente chama de fazer a monovisão. Tem se tentado fazer como se criasse uma lente multifocal na própria córnea também. Tem a radiofrequência, que não é definitiva, assim como pequenas lentes provisórias que se colocam dentro do olho. E tem a cirurgia, que é a facorefrativa, onde você troca o cristalino, né, que já não se movimenta tão bem, por uma lente multifocal implantada lá dentro do olho. Como é uma cirurgia um pouquinho mais invasiva, tende-se a deixar esse tipo para as pessoas que já estão desenvolvendo catarata, que aí você já resolve as duas questões de uma vez só, né? Essa seria uma forma definitiva. E as formas não cirúrgicas de tratamento, que são as lentes de contato, que você também pode deixar uma lente de contato num olho para ficar bom para longe, ou se não tem grau de longe, deixa sem nada, e no outro olho você coloca uma lente para ficar bem para perto. Existem também as lentes de contato multifocais, que não são difíceis de adaptar igual o óculos multifocal, né? Você não tem que ficar procurando tanto o foco, a adaptação nesse sentido é mais fácil. E os óculos. O óculos pode ser feito de três formas. Ou você faz um óculos apenas para leitura, ou você faz um óculos multifocal, que é aquela lente lisinha, mas que você percebe que tem uma diferença de graduação, de baixo, em cima e embaixo os graus são diferentes, né? Sendo que a parte mais de cima é o grau de longe, a transição entre em cima e a parte inferior tem uma graduação mais para uma meia distância, como uma tela de computador, e a parte mais de baixo é onde fica o grau para leitura de perto, principalmente em papel, livro e celular. O problema do multifocal é a adaptação. Tem gente que coloca e sai andando tranquilo, tem gente que demora algum tempo para se adaptar e tem gente que não consegue. Não tem como dizer qual a melhor indicação pro caso, depende muito da pessoa conseguir se adaptar ou não, né? A gente orienta que, além do movimento do olhar, principalmente quando você vai olhar para o chão, que o olho abaixa e aí você pode cair no grau de perto, aí isso dá um desconforto, porque parece que o degrau está no lugar errado, tudo. Então, você tem que movimentar os olhos e a cabeça para aprender a utilizar os vários campos dessa lente. Também existem as lentes bifocais, elas não têm essa parte intermediária, só o longe e o perto. Aquelas lentes mais antigas, hoje não se usa mais tanto, que tem parecendo uma meia-lua ali na parte de baixo. E qual o melhor grau, né? Como saber qual o melhor grau? A gente tem uma espécie de uma tabelinha
que o grau varia mais ou menos conforme a idade, né? Porém, se algum paciente chega e fala que está com dificuldade para perto e só isso, a gente tende a aí seguir essa tabelinha e colocar o grau ali de acordo com a idade da pessoa e tudo. Porém, às vezes, para as atividades do dia a dia da pessoa, isso não serve, não atende bem. Porque ou ela, de repente, fica mais tempo no computador e aí o grau para perto não ficou, fica muito forte, porque o computador não é distante, porém também não é o perto que a gente chama. Ou ao contrário, ela precisa de uma visão de maior detalhes bem pertinho mesmo, e aí deixa mais fraco, já não atende bem, né? Então, pra gente, o que a gente chama de perto é o que se dá de visão entre 25 e 30 centímetros do rosto. Aqui na distância do braço já seria uma visão intermediária, como para o computador. Passou dessa distância do braço, pra gente é considerado longe. Então, um óculos para assistir televisão não é esse óculos de vista cansada, não é esse óculos para perto. A TV já é longe, ainda que na sua sala esteja a 1,5 m de distância, entende? Então, é importante quando você for ao oftalmologista falar da sua dificuldade e principalmente no que ela está te afetando no dia a dia, para que a gente possa medir um grau que fique mais adequado a isso, né? Não adianta só pensar numa tabela que é estipulada e não ficar confortável. No grau de perto não tem assim certo e errado, né? Tem que ser o que atende a pessoa, tem que ser o que fica mais confortável para ela, certo? E em último caso, se a pessoa não sabe informar direitinho qual é a melhor distância, tudo tem um método bem antigo, né? Você tenta fazer a medição do grau na maior parte, né, dele nas outras aparelhagens, e depois a gente pode tentar essa forma portátil aqui, né, uma armação belíssima, o último modelo, e a gente vai colocando as lentezinhas aqui e vai testando. Pode sentar a pessoa na frente do computador e ver qual que fica melhor para ela, ou dependendo da distância do seu afazer, né, da sua necessidade no dia a dia. E aí aqui com esse teste dá para ficar uma lente bem legal, bem adequada para o que a pessoa precisa, né? O óculos que é feito só para perto não tem necessidade de ser usado o dia inteiro e todo dia, e nem dá, né? É só para as questões mesmo naquela distância que eu falei. Se você for olhar para longe com ele, não vai enxergar nada, né? É só para as pessoas que só têm a presbiopia. Agora, se você tem miopia, astigmatismo e hipermetropia, aí ou você vai ter agora que começar a trocar o óculos, né? Um vai ficar para enxergar bem de longe e o outro de perto, ou entra na questão dos multifocais. Quem tem miopia pura, né? Sem o astigmatismo, essa miopia, por ser, vamos dizer assim, um grau inverso desse grau de perto que é a presbiopia, um acaba compensando o outro. Então, dependendo da quantidade de grau, você pode apenas tirar o óculos que antes era para tudo, né? Agora ele ficaria, esse óculos só de miopia, ficaria só para longe. E para ler, você tira ele ficando sem nada, se essa miopia conseguir compensar. Também é uma forma que, se não incomoda no dia a dia pôr e tirar o óculos, também pode ser feita, não tem uma contraindicação. Então é isso que eu queria estar trazendo para vocês sobre a presbiopia. Pensando em cirurgia, procure um cirurgião que faça cirurgia refrativa, ou um contatólogo para aqueles que gostariam de uma lente de contato, né? E para fazer um grau de óculos, procure seu oftalmologista e sempre informe qual é o seu objetivo com esse grau, a sua dificuldade e a distância que você pretende utilizar, né? O que mais importante você vai fazer no dia a dia com ele, para que fique confortável, né? Nos seus afazeres. Até a próxima, qualquer dúvida é só deixar abaixo.